Graças a Deus, boa noite. Você que está aí na sua casa, que a graça e a paz do Senhor Jesus realmente seja alcançada, te alcance aí na sua casa, no seu carro, aonde você estiver assistindo a este culto, e realmente a atmosfera sobre este lugar já é algo sobrenatural. Deus, Ele já se faz presente aqui, no momento em que nós chegamos, que nós começamos a preparar as coisas, preparar tudo para a transmissão deste culto. O Espírito Santo de Deus já se fazia presente fortemente neste lugar. Você que não me conhece, sou o pastor Diego, somos pastores auxiliares aqui na comunidade batista de adoração. E você que está nos assistindo aí pelo YouTube, não esqueça, compartilha este culto, compartilhe essa transmissão, agora ao vivo ou depois, você quiser reassistir por diversas vezes, não esquece de dar o seu like, para que o YouTube possa manter essa transmissão publicada ali no nosso canal, tá? Para que outras vidas, para que mais vidas sejam alcançadas, não somente hoje, não somente nesse momento, mas dia após dia, para que todos aqueles que assistiram, não somente hoje, não somente nesse instante, mas daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos, possam ser tocadas, possam ser impactadas através destes louvores, através da palavra que vai ser ministrada aqui hoje, para que vidas realmente sejam transformadas pelo poder em nome de Jesus, tá? Hoje, 2 de maio, iniciamos mais uma série, Livres, né? O pastor Ederson esteve orando, e Deus deu esse tema, o tema para este mês de maio, falarmos sobre liberdade, falarmos sobre sermos livres. E eu confesso que no momento em que ele falou comigo, falou: pastor, eu estive orando, o tema de maio vai ser livres, e eu quero que você seja um dos ministrantes desses temas, desses sábados. Eu confesso que ali eu falei: amém, estamos juntos, e ali eu escolhi a data, mas Deus, Ele já começou a operar, pastor Ederson, naquele momento. Eu ainda cheguei em casa, falei para minha esposa, falei: nossa, pregar, montar uma pregação, claro que não vem de nós, não vem de mim, é através de mim, é o Espírito Santo de Deus que vai estar falando neste momento. Mas eu confesso que, ainda falei para minha esposa, falei: nossa, montar uma ministração, montar uma pregação em cima de um tema já definido, é complicado. Mas ali eu entendi que ali já iniciava-se uma libertação, ali já iniciava-se um processo de ser livre. Livre do quê? Livre de mim mesmo, de uma mania que eu carregava comigo mesmo, de montar uma ministração somente com um tema que eu quisesse, ou que Deus me desse, mas não que Deus desse a alguém e passasse essa missão, essa tarefa a mim. Livres. E o versículo chave para esse mês, o pastor Ederson nos passou, João capítulo 8, versículo de número 32. Muitos conhecem esse versículo, e ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um versículo que muitos, se não todos, conhecem. Ali em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não somente esse versículo, mas muitos outros, fala sobre ser livre, fala sobre liberdade. Só que antes de nós falarmos sobre livre, sobre liberdade, nós vamos antes precisar desconstruir o conceito que nós temos sobre ser livre ou sobre ser liberdade. O que nós aprendemos, o que inúmeros livros dizem, o que a filosofia diz, o que a mídia diz sobre liberdade. Ela diz que ser livre é você fazer aquilo que você quer, é ser aquilo que você quer ser,
é fazer aquilo que você quer, no momento em que você quer, da forma que você quer e quando você quiser. Mas quando o apóstolo João ou o apóstolo Paulo escreveram sobre ser livre ou sobre liberdade, ele não estava dizendo que essa seria a forma de ser livre, até porque ser livre está condicionado a outras coisas. Atualmente, por exemplo, a nossa liberdade, o nosso direito, a liberdade de ir e vir, de você entrar e sair de um lugar quando você quiser, da forma que você quiser, ela está sendo imposta com alguns critérios, com alguns requisitos. Por exemplo, você entra no supermercado hoje, tem que aferir a temperatura, se tiver acima de tantos graus você não pode entrar. Lá em São José do Rio Preto, por exemplo, qualquer estabelecimento comercial que ainda está tendo atendimento ao público, o transporte público, ônibus, táxi, carro, motoristas de aplicativo, todos são obrigados a usar máscaras, tanto o motorista, o trabalhador, quanto o cliente ou passageiro. Ali ninguém pode andar sem máscara. O motorista, o taxista, a empresa será autuada e o valor da multa é altíssimo. Ou seja, a liberdade de você ir e vir, a liberdade de você escolher usar algo ou não usar algo, ela está sendo interrompida no momento. Então, liberdade, ela é imposta, e ela sempre foi imposta de critérios, de requisitos. Então a liberdade hoje da pessoa, ela está interrompida. Mas o que é ser verdadeiramente livre? Como o apóstolo João disse ali em João 8:32, quando ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o apóstolo Paulo em Gálatas, quem puder abra sua Bíblia, livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então aqui ele diz: firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então a liberdade que nós queremos, a liberdade que nós desejamos, e a liberdade que nós vamos falar, não somente hoje, mas no decorrer dessas semanas, desses cultos, vai ser sobre a liberdade através de Cristo Jesus. A liberdade que Cristo quer colocar sobre a minha, sobre a sua, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre nós. E essa liberdade, a mídia, os estudiosos, eles tentam a todo momento dizer: você precisa conquistar a sua liberdade, você precisa adquirir a sua liberdade, você precisa lutar pela sua liberdade, quando na verdade a nossa liberdade já foi lutada, já lutaram pela nossa liberdade, e essa liberdade já foi conquistada por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. A liberdade que nós queremos, que o apóstolo Paulo diz aqui, é aquela liberdade que Cristo conquistou na cruz do Calvário por amor a nós. A verdadeira liberdade, a liberdade que Cristo quer colocar sobre a nossa vida, sobre a minha vida, a liberdade que Ele quer te dar de presente hoje. De repente você ainda se encontra cativo, se encontra preso em algo ou em alguma coisa, porque quando nós falamos: eu sou livre, nós logo nos lembramos do que? De algemas, seja no sentido físico ou no sentido espiritual, sendo quebradas. Você já começa a imaginar alguém num campo largo e correndo ali livremente, e aquela sensação de liberdade. Mas quando na verdade a liberdade que Cristo Ele quer colocar sobre a sua vida é algo muito maior do que isso.
é algo muito maior e muito melhor do que isso que os livros ou que a filosofia diz nos dias de hoje. É uma liberdade que nós ainda não compreendemos, e talvez alguns de nós ainda não experimentamos esta liberdade sobre as nossas vidas, a verdadeira liberdade de Jesus. A liberdade, ela não está baseada no que você faz ou no que você tem. A liberdade, ela está baseada no seu relacionamento com Deus. O que vai dizer se você realmente é livre, o que vai dizer se você realmente está liberto, é o seu relacionamento com Deus. Não é o que você tem ou o que você faz, não é se você pode entrar e sair a hora que você quer, não é se você pensa o que você quer, não. É o seu relacionamento com Deus que vai determinar a sua liberdade. E por quê? Eu me perguntei, por que, Deus, esse tema livre nessa série? E Deus começou a falar sobre essas coisas, que nós achamos que somos livres, mas quando na verdade nós ainda estamos presos e estamos acorrentados a algumas coisas, mental, fisicamente e espiritualmente. Por exemplo, como eu falei no início, eu estava mentalmente preso de que não era possível eu montar, ou Deus falar comigo através de um tema colocado por alguém. E Deus falou, mas veja bem, você tem algum livro, algum versículo escrito dentro da Bíblia? Não tem nenhuma epístola de Diego aqui dentro, não tem o terceiro testamento aqui. E a Bíblia fala comigo? Fala com você? Fala. Foi escrita ou foi inspirada por você, por mim? Não. Então por que não é possível alguém escolher um tema de pregação? Eu, Deus, dizer um tema sobre uma ministração, sobre algo que eu quero falar com a minha igreja, através de um terceiro e passar para você. E ali Deus já começou a trabalhar e falar, isso é ser livre. Não somente livre do pecado. É claro que Deus, Ele quer uma igreja, uma noiva, sim, limpa, pura, livre do pecado, livre do jugo, livre de tudo deste mundo. Ele quer uma igreja reta, Ele quer uma igreja íntegra, Ele quer uma igreja, uma noiva que mereça realmente, que queira realmente ter um relacionamento com Ele, não pelo que Ele pode dar, mas sim por aquilo que Ele já nos ofereceu. Ele quer uma noiva que queira ter um relacionamento com Ele, não esperando algo em troca, mas sim querendo agradá-lo, mas sim querendo realmente adorá-lo, mas sim querendo realmente se entregar a Ele verdadeiramente. Ele quer uma noiva que sinta alegria em estar ali com Ele. Ele quer uma noiva que queira realmente adorá-lo, não pelo que Ele pode dar, mas sim porque eu, como noiva, eu como servo, como filho, posso dar a Ele, não esperando nada em troca. Ser livre é não obedecer, servir a Deus somente por medo. Eu estava falando hoje de manhã com o pastor Johnny. A religião, não Cristo, mas a religião, aquilo imposto pelos homens, ele nos coloca medo de Deus. Nós devemos sim ter temor, e o tremor pela palavra, mas não servirmos a Deus por medo. Eu lembro que quando eu era criança,
e às vezes estava fazendo alguma coisa, somente do meu pai me olhar, eu já parava o que estava fazendo, já organizava aquilo, ou já sentava num lugar e permanecia ali quieto. Por quê? Por medo do que o meu pai poderia fazer. E Deus, como Pai, Ele não quer que você tenha esse tipo de medo, Ele quer que você seja livre desse tipo de medo, Ele quer que você o adore, Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele pelo amor, e não pelo medo. Por isso que Jesus, Ele veio, Ele cumpriu toda a lei, e ali, naquele momento, Ele disse: está consumado. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele nos libertou do jugo do pecado, do jugo da morte eterna, Ele nos deixou livres. E é essa liberdade que Ele quer te entregar hoje. De repente você ainda não experimentou, não provou dessa liberdade sobre a sua vida, mas hoje Deus, Ele quer colocar essa liberdade na sua casa, no seu lar, na sua família, nos seus negócios, no seu ministério, aonde você estiver se sentindo preso, se sentindo cativo. Deus, Ele quer te libertar, Ele quer quebrar todas as algemas, Ele quer quebrar todo o jugo, Ele quer mudar a sua mente, Ele quer fazer uma transformação na sua forma de pensar, de agir, daquilo tudo que você aprendeu até hoje. Desconstrua tudo e seja verdadeiramente livre através de Cristo Jesus e através das palavras dEle, não através da palavra de homens, mas através da palavra dEle. E quando nós somos livres realmente, quando nós somos realmente livres, quando nós entendemos o sacrifício que Jesus fez por nós, quando nós entendemos que Ele já pegou, Ele já conquistou a liberdade, a verdadeira liberdade, e Ele quer colocar sobre a sua vida, Ele quer que você estenda as mãos, e Ele vai te entregar essa liberdade de presente. Nós vamos adorá-lo, nós vamos servi-lo por amor, por gratidão, não por medo, não com medo do que Ele possa fazer, não com medo das consequências que possam vir, mas somente pelo amor que Ele nos entrega, somente pelo amor que Ele representou, que Ele expressou lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Ele vai te livrar, quando nós entendermos que somente através de Cristo é que nós somos realmente livres. Ele vai te libertar de você mesmo, Ele vai te libertar da autonomia. O que é te libertar da autonomia? Aonde você vai servir os outros pelo amor e não pela obrigação. Não tem como você ser livre realmente em Cristo Jesus, se você não conseguir, se você não tiver o coração de um servo, se você não conseguir servir a alguém, fazer algo por alguém, mesmo que aquele alguém não vai te dar nada em troca, ou o que ele te der em troca não esteja ao alcance daquilo que você mereça, ou daquilo que você imaginou merecer. Isso é ser livre. O maior exemplo de entendimento da verdadeira liberdade, mais uma vez, foi Jesus. Ele fez inúmeros milagres, Ele fez diversos milagres e ainda faz hoje. Ele morreu na cruz, sem esperar nada em troca. Ainda assim, Ele nos deixou livre para aceitar ou não aquele sacrifício. Ele ainda assim nos deixou livre para viver conforme Ele viveu, para viver conforme Ele nos ensinou. Ainda assim Ele nos deixou livre. Ainda assim Deus permaneceu com livre-arbítrio sobre a terra.
Então, se você quer realmente ser livre, Deus, Ele não quer te ver preso. Deus, Ele não quer que você permaneça preso, acorrentado dentro da sua mente, com algumas manias. Porque, como eu já falei, quando nós falamos em liberdade, nós já pensamos: não, eu tenho que ser livre do pecado, eu preciso ser livre desse jugo, eu preciso ser livre da perseguição, eu preciso ser livre, e nos esquecemos de nos libertarmos de nós mesmos, de libertar a nossa mente do eu, de libertarmos do egocentrismo, do individualismo. É uma falsa sensação de liberdade. A liberdade que é imposta nos dias de hoje, ela não é uma verdadeira liberdade. Sempre quando você começa a pensar que é livre, segundo a liberdade colocada por homens, chega num certo ponto que você se vê preso, bloqueado por algo. Aí você fala: mas e a minha liberdade? Disseram que eu era livre, mas na verdade, essa liberdade colocada por homens, ela não existe. É uma liberdade momentânea, é uma liberdade inventada, porque a verdadeira liberdade, ela vem de Cristo Jesus. E a liberdade colocada pelos homens, ela vem cheia de vírgulas, ela vem cheia de obstáculos, assim como aconteceu aqui em Gálatas. Paulo, ele estava na primeira viagem missionária dele, ele andou pelo sul da região da Galácia, que era uma região composta por diversas cidades, diversas vilas, diversas comunidades, e ali, pela primeira viagem missionária que ele fez, ele andou, ele pregou o evangelho de Cristo Jesus, ele falou sobre a liberdade que Cristo tinha conquistado por eles, a liberdade que Deus, que através de Cristo Jesus queria colocar na vida deles, que Jesus veio cumprir toda aquela lei de Moisés, porque os homens até aquela época não conseguiam cumprir todas as leis. Jesus veio, cumpriu todas, conquistou a liberdade e falou: você, me aceitando como filho de Deus, é o suficiente para que eu derrame a salvação sobre a sua vida. E ali, passado algum tempo, alguns religiosos, algumas pessoas começaram a viajar por onde Paulo já havia passado, e começaram a falar: não basta você ter a liberdade em Cristo Jesus, você tem que cumprir alguns outros critérios. Mesmo que através de Cristo Jesus você já tenha sido liberto dos pecados, do pecado da cobiça, o pecado da mentira, do adultério, só isso não te basta, você ainda precisa cumprir algumas coisas. Ou seja, estava querendo colocar coisas, pendurar objetos na salvação, na liberdade que Cristo estava dando para aquele povo. Por isso Paulo escreveu essa carta, onde ele diz: estais pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Versículo 2: e eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aqui ele fala sobre a circuncisão, mas se nós trouxermos para os dias de hoje, muitos hoje, quando leem isso, eles distorcem. Quando leem João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eles distorcem
o que Paulo, o que João disse, o que o próprio Jesus disse. Ele distorce a tudo isso. Alguns dizem assim: não, você não precisa você não precisa ir a uma igreja, você não precisa estar sobre a cobertura de um pastor, ou de um discipulador, ou de um líder de célula, ou de um líder de ministério, o que for. Não, Cristo te libertou, você consegue fazer isso sozinho. Não, não era isso que ele estava dizendo. Quando ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele estava dizendo sobre práticas que diziam comprar a liberdade, quando na verdade você não adquiria ela. A verdadeira liberdade só vem quando você realmente entrega a sua vida para Jesus, e você fala: Senhor, eu sou teu, tu és meu, eu sou a tua noiva, eu quero cumprir o teu propósito, eu quero fazer aquilo que o Senhor me criou para fazer. Eu ainda falei também, pastor Johnny, hoje, eu fiquei com o carro ligado, acho que uns 30 minutos na frente da casa dele. Eu falei uma frase que, no momento que eu estava orando, estava meditando, na sexta-feira antes de vir para cá, e ele falou, e Deus me deu uma frase, eu até anotei ela aqui, que diz assim, deixa eu localizá-la: liberdade verdadeira é ser aquilo que você foi chamado para ser. A liberdade verdadeira é aquilo que você foi criado, é ser aquilo para que você foi criado para ser. A verdadeira liberdade é cumprir o propósito de Deus na sua vida. Isso é a verdadeira liberdade. Como ele falou também, ele completou assim, falou: trabalhe naquilo que você goste e não trabalhe nunca mais. Então, servir a Deus, estar sobre a cobertura espiritual, o direcionamento de um líder de célula, de um discipulador, de um pastor, não significa que você não é livre. Ao contrário, significa que você é tão livre, mas tão livre, que você tem um coração de servo, a ponto de obedecer, a ponto de ser guiado por um homem escolhido por Deus para guiar a sua vida, para orar pela sua vida, para direcionar a sua vida com Ele. Isso é ser livre verdadeiramente. Não é você fazer aquilo que você quer e quando você quer. Isso não é liberdade, isso é rebeldia. São coisas totalmente diferentes. E muitos, eu até vi uma foto e me lembrei. São Paulo tem 2 bairros. Um chama Liberdade e o outro chama Paraíso. Um fica na zona sul, o outro fica na zona oeste de São Paulo. Então eles ficam em regiões opostas. Em um certo ponto da cidade tem uma placa e aponta Paraíso e Liberdade. E a liberdade colocada por homens, ela diz mais ou menos isso. Ela quer mostrar mais ou menos isso. Se você seguir a minha liberdade, a liberdade colocada por mim, homem, por mim, religião, aonde eu dito as regras, realmente você vai para uma falsa liberdade e vai se afastar do paraíso, das bênçãos, dos caminhos de Deus. Agora, quando você realmente aceita, vive, recebe, toma posse da liberdade de Jesus na sua vida, você vai em direção certa, você vai nos caminhos que Deus trilhar, você vai aonde Jesus te levar. Isso é liberdade. Não é você fazer o que quer e quando quiser, é você falar: Senhor, eu estou aqui, leva-me, guia, conduza-me, coloque-me aonde o Senhor quiser, faça comigo aquilo que o Senhor escolher fazer. Isso é liberdade. É o que aquele louvor também diz: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se Ele abre uma porta,
amém. Se Ele fecha ou se Ele não abre aquela porta que nós queremos, amém. Mas nós somos livres para entender que aquela é a vontade de Deus. Somos livres de toda aquela meninice, somos livres de toda aquela mania. Deus não fez o que eu quero, eu também não vou servi-lo mais. Deus não fez o que eu quero, Deus não me colocou aonde eu quero, Deus não me levou aonde eu quero, Deus não colocou o meu ministério aonde eu quero, no tempo que eu quero, no tempo que eu estipulei, então também eu desisto, largo mão de tudo. Não. Minha família não é do jeito que eu pensei, o meu casamento não está da maneira que eu pensei. Não importa. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você pensa, é do jeito que Deus quer, é do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, é do momento que Ele quiser. Então entregue tudo nas mãos dEle, se liberte. Ele já tirou esse peso das suas costas. Ele fala para apresentar a Ele todas as nossas necessidades. Ele diz para nós tirarmos toda a ansiedade do nosso coração e colocarmos tudo diante dEle. Então se liberte disso. Nós nos fazemos refém, nos fazemos presos de nós mesmos, porque não queremos entregar a Ele, não queremos ser realmente livres. Queremos viver a liberdade, mas não queremos compreender essa liberdade. Queremos viver como nós queremos e não como Deus quer. E quando algo dá errado, nós começamos a questioná-lo. É a mesma coisa que você estiver indo para um lugar. Imagine que a sua vida é um carro, e você é o dono deste carro, ou você se considera dono. Aí você chega um dia e fala: Jesus, esse carro é teu, toma, eu estou te dando ele. Assim como um dia você levantou a sua mão e falou: Jesus, a minha vida é tua, toma a minha vida nas tuas mãos, mas olha, eu vou dirigi-lo, eu vou guiá-lo, eu que vou dirigir, eu que vou estar no controle e no comando. Aí eu te pergunto, daí a pouco você dobra o seu joelho e fala: Senhor, cumpra o teu propósito, a tua vontade, o teu querer na minha vida. Se você não sabe qual é o propósito, se você não sabe para onde Deus quer te levar, se você não sabe aonde Deus quer te conduzir, os caminhos que Ele quer que você trilhe, como é que você vai conduzir a sua vida, sendo que você não sabe o destino? Então, tome posse dessa liberdade, abra mão do controle, livre-se da autonomia de si mesmo e entregue tudo nas mãos de Jesus. Coloque tudo nas mãos dele. Realmente essa noite coloque a sua vida, a sua família, o seu casamento, o seu ministério, a sua célula, os seus filhos, coloca tudo nas mãos dele e diga: Senhor, hoje realmente eu te entrego tudo aquilo que eu compreendia sobre liberdade, sobre ser livre, está sendo desconstruído agora, está sendo reconstruído um novo conceito de ser livre, um novo conceito de liberdade, e eu quero que o Senhor me ensine, eu quero que o Senhor me conduza nesses novos caminhos, nesse novo tempo, nessa nova era que se inicia na minha vida. A partir de hoje eu formo uma aliança contigo. É isso que Ele quer ouvir, é isso que Ele quer fazer. Ele quer sim que você seja livre, Ele quer sim que você mude, Ele quer te ver liberto, mas para isso você tem que permitir ser livre. Queria convidar a equipe de louvor. Então hoje, liberte-se, seja livre.
O sangue de Jesus, ele é muito mais forte do que qualquer corrente, ele é muito mais poderoso do que qualquer cativeiro, do que qualquer pensamento. Então, seja livre. E aí na sua casa, se coloque de pé neste momento, pela fé, não porque eu estou pedindo, mas pela fé, como um ato de fé. Se você quer realmente ser livre, se você quer realmente experimentar a liberdade que Cristo tem para te dar essa noite, a liberdade de Cristo na sua vida, se coloque de pé, feche os seus olhos e comece a se apresentar diante dele como um servo, não por medo, não por obrigação, mas sim por amor. Se coloque diante dele, não por obrigação, não porque eu estou pedindo, mas sim porque o amor dele está tomando conta do seu coração, da sua vida neste momento. O mesmo amor, a mesma atmosfera, o mesmo Espírito que está sobre este lugar, ele está entrando agora na sua casa, no seu carro, aonde você estiver, e você vai ser impactado, você vai começar a sentir algo diferente agindo agora na sua mente, no seu coração, algo realmente sobrenatural. E Deus, Ele vai começar a trabalhar na sua vida, mas dê liberdade para que Ele faça isso. Realmente abra mão do controle e entregue para Ele essas coisas, entregue para Ele toda angústia, todo medo, entregue tudo para Ele, abra mão de tudo, se veja livre de tudo, e viva conforme o amor de Deus, a liberdade que Cristo tem para lhe dar. Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Estamos iniciando essa nova série, e realmente a partir de hoje, correntes, pensamentos, atitudes que te prendiam, que te acorrentavam, que impediam você de viver, de experimentar a verdadeira liberdade sobre a sua vida, que impediam você de realmente compreender o que a Bíblia diz sobre liberdade, vão ser quebrados, vão ser desconstruídos a partir de hoje, e sábado após sábado vai ser reconstruído um novo conceito de liberdade na sua vida, um novo conceito de ser livre na sua vida, é onde as escamas vão começar a cair dos seus olhos, e você vai começar a enxergar o que Deus tem para você, o que Cristo tem preparado para você. Então feche os seus olhos, e vamos neste momento já começar a praticar, já começar a viver essa liberdade, e se desprenda de tudo que está ao seu redor, se desprenda, entenda que você está na sua casa, mas o mesmo Espírito Santo que está agindo aqui neste lugar, o mesmo Deus que está sobre este lugar, a mesma atmosfera que está neste templo, Ele está aí na sua casa, Ele está aí ao seu lado, o Espírito Santo de Deus, Ele está aí contigo, e Ele está te abraçando neste momento, Ele está quebrando toda algema, Ele está quebrando toda a muralha, tudo aquilo que tem se construído diante de ti, que tem rompido, que tem obstruído a sua liberdade, está sendo destruído agora. Então feche os seus olhos. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Sim, só o nome de Jesus. Oh, farabassou, Rabassute rifa rabacheias. Oh, aleluias. Adore Ele aí na sua casa. Se levante da onde você está deitado, ou
pecado, erga suas mãos. Você é livre a partir de hoje. Por isso adore a Ele, glorifique a Ele. E mais, você que está pela primeira vez assistindo a este culto, se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer se reconciliar com Jesus, coloque aí no chat do YouTube: eu quero me reconciliar com Jesus. Que um dos nossos líderes, um dos jovens da ON Juventude vai entrar em contato com você, vai orar pela sua vida. Mas tome essa atitude. Toda corrente está sendo quebrada agora. Tome essa atitude. Se entregue a Ele, porque só o nome dEle há poder. Só o nome dEle há poder para mudar a sua situação, para te libertar de verdade. Oh, aleluias. Oh, Farabassúria, Farábias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Erga suas mãos. Só nome há, o nome de Jesus. Declare o seu amor a Ele. Declare, entregue a sua vida a Ele. Se você quer ser livre, livre do medo, da dúvida, da incerteza, da escravidão. Oh, aleluias. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo nome. No nome de Jesus, cadeias vão cair. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Eu coloco, meu Pai querido, a cada pessoa, a cada família que está assistindo a este culto, aqueles que ainda irão assistir, ó Pai, mas serão tocados, serão impactados pela Tua palavra, vão sentir a liberdade que o Senhor colocou sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que o seguem. Vai sendo, ó Pai querido, entregue. Esta mesma liberdade vai sendo derramada, vai sendo distribuída a todos aqueles que forem alcançados por este culto. Alcança, Pai, leva, Senhor, esta palavra aonde o Senhor quiser. O Senhor, ó Pai, tem toda a liberdade. Vai, Senhor, liberta, desamarra, quebra, Senhor, todo jugo, todo desânimo, todo medo, tudo aquilo que impede de declararem o quão poderoso é o Teu nome, seja quebrado agora, e todos sejam livres, 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 para declarar o amor a Ti. Oh, Deus de poder, Deus de glórias e de maravilhas. Oh, aleluias. Há poder, Senhor, há poder no Teu nome, há poder na Tua palavra. Sim. Oh, Rafa Rabassúria Fárias. Libertar. Há poder no Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no Seu nome, Jesus. Cura, Senhor, essa nação. Cura, Senhor, esta cidade. Cura, Senhor, esta nação. Em nome de Jesus. Oh, aleluias.
verdadeira liberdade, ó Pai. Neste momento, Pai querido, mostra-nos a verdadeira liberdade, a liberdade a qual o Senhor nos libertou, ó Pai. Oh, aleluias. Os céus para recebermos a revelação da Tua palavra, para vivermos a revelação da Tua palavra, para viver os Teus milagres. Aleluia. Ainda com os olhos fechados, ainda com os olhos fechados, eu sei que tem pessoas neste momento que querem, que sentem-se acorrentadas, que sentem que ainda não eram livres verdadeiramente, se achavam livres, mas hoje, através da palavra, através da revelação de Deus, elas viram que viviam dentro de uma falsa liberdade, e isso tudo está transformando o pensamento, está desconstruindo conceitos, está desconstruindo a ideia daquilo que você achava ser livre, e quando na verdade ainda não era. E nós queremos que isso não permaneça somente contigo aí, mas que todos percebam, que sirva como prova do poder que há em nome de Jesus, como foi declarado nesse louvor. Por isso, você coloque aí os seus comentários, dê o seu testemunho, declare o que Deus está operando na sua vida a partir dessa palavra, o quanto Deus tem te libertado, o quanto você achava que era livre, mas hoje você tomou posse, você está realmente vivendo a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Você vai provar algo que você ainda não havia provado. Você vai experimentar algo que você ainda não havia experimentado. E aquilo que você leu, aonde está escrito na Bíblia, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que Deus tem preparado para você, você só vai ver, você só vai ouvir quando você tomar posse dessa palavra e realmente for liberto através do poder que há em Cristo Jesus. Aleluias. Aleluia. Somos livres no nome de Jesus. Somos livres em Jesus. Somos livres no poder que há no nome de Jesus. Você é livre, declare isso. Eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre, na liberdade que Cristo me libertou, na liberdade com que Cristo me libertou, eu sou livre. Declare isso todos os dias, ao levantar, ao deitar, ao caminhar. Declare que você é livre. Declare que você é livre. Profetiza, a sua casa é livre. Profetiza, as pessoas, a sua família é livre. Declare isso. Você é livre. Eu sou livre. Aleluia. Amém. Amanhã temos mais. Amanhã tem mais culto às 19h30. Não deixe de participar. Não deixe de cultuar ao Senhor. Amém. Quero que você feche seus olhos agora. Estenda suas mãos. Coloque uma mão no coração. A outra mão assim você levanta. E vamos orar. Vamos declarar que a partir de agora, se você ainda não sentiu a liberdade, você vai ser livre. Você vai sentir que você é livre. Você vai sentir a liberdade. Aleluia.
em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Deus, por esse momento. Obrigada, Senhor, por aceitar o nosso culto. Obrigada, Deus, por aceitar os nossos louvores. Obrigada, Deus, por aceitar a adoração que subiu até ti, Pai, com um cheiro suave. Obrigada, Deus, por tudo que tu és, por tudo que tu faz, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe o teu povo, abençoe, Senhor, as famílias, abençoe as casas, abençoe, Senhor, os jovens, abençoe, Senhor, a cada um que está vendo, Senhor, esse culto, que está assistindo, Senhor, essa live, e ainda aqueles que ainda vão assistir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, até amanhã, em nome de Jesus.